A paz do Senhor, minhas queridas. Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa meditação será em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê. Amém, Jesus. Que versículo maravilhoso. E faz a gente pensar na nossa vida, pensar em nós mesmas. Quantas vezes nós nos sentimos tão sozinhas, tão solitárias, tão cansadas da jornada e perguntamos: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo o que está acontecendo comigo, com a minha família, com os meus filhos, com o meu lar? Pois essa sempre é a nossa maior preocupação. Nós sofremos por aqueles que amamos. E com Agar não era diferente. Ela havia sido expulsa de casa por Sara, porque ela estava grávida de Abraão. E Sara se sentiu injustiçada, enciumada e expulsou ela. E quando ela estava sozinha e já não sabia mais o que fazer, Deus apareceu para ela e trouxe consolo para o coração dela. E após ela ter recebido esse consolo, ela então declarou isso: Tu és Deus que vê. Ela reconheceu que Deus a via, que Deus a enxergava, que Deus estava com ela e que Deus tinha propósitos para a vida dela, de todas as formas. Nós também precisamos viver desta forma, sabendo que o Senhor, o nosso Deus, é Deus que nos vê. É Deus que está do nosso lado, porque Ele sempre cuida de nós. Deus, Ele ouve a nossa oração. Deus é Deus que vê. Ele vê a nossa preocupação, Ele vê a nossa aflição, Ele vê a nossa necessidade, Ele vê também a nossa fidelidade, a nossa alegria, a nossa disposição de servi-lo, o nosso desejo de estar na casa dEle, o nosso desejo de fazer a vontade dEle, mesmo que às vezes nós falhamos, mesmo que às vezes nós estejamos tão fracas que achamos que nada é suficiente. Mas nós podemos saber que Deus vê e a suficiência dele preenche todas as lacunas da nossa vida, da nossa prática diária. E ele está pondo em prática os planos dele para a nossa vida. Ele nos vê e quando Deus nos vê, nada nos falta. Ele vê, ele provê para nosso futuro, ele provê para os nossos filhos. Ele provê todas as coisas. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nós podemos viver com essa confiança. Nós podemos viver com essa fé. Porque esse mundo é pesado. Esse mundo é cansativo. Esse mundo tem aflição. Muita aflição. Mas nós sabemos que o final da nossa história já foi contado. Aleluia! Nós sabemos que a nossa história tem um final feliz e nós precisamos crer que Deus está vendo. E a nossa família também terá um final feliz. Todos nós teremos um final feliz porque nós precisamos viver crendo e fazendo esta oração. Deus é Deus que vê e eu converso com aquele que me ouve e me vê e Ele pode prover todas as coisas, segundo a sua vontade, segundo a sua graça e segundo o seu amor. Muitas vezes as coisas não vão acontecer da forma como nós esperamos, da forma como nós queremos, mas nós precisamos crer que o melhor é a vontade de Deus. Nós precisamos crer que às vezes o não de Deus é um sim, porque é o não de Deus que vai nos abençoar. Então ele se transforma num sim, ele se transforma em bênção e ele se transforma em alegria. Mesmo que às vezes nós não estejamos entendendo, mesmo que às vezes nós estejamos olhando em volta e vendo as coisas escuras,
Saiba que Deus está preparando um lindo amanhecer para a nossa vida. Deus provê todas as coisas e com certeza Ele está cuidando de nós. Deus, Ele conduz a nossa vida, nós nunca estaremos sozinhas. Deus, Ele está sempre ao nosso lado, nós não precisamos ter medo. Deus, Ele sempre terá conforto e ânimo para o nosso coração. Nós não precisamos desanimar. Deus está conosco todos os dias. E quando você achar que está muito pesado, que está muito difícil, lembre-se, eu tenho um Deus que me ouve e um Deus que me vê. E Ele está cuidando de todas as coisas. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém.